Celebramos a dedicação da primeira igreja do Ocidente, logo depois do Edito de Constantino, do Edito de Milão por Constantino em 313, que dava liberdade de culto aos cristãos. A igreja antes disso se reunia para celebrar o culto, principalmente nas casas de família, que era chamado de Domus Ecclesiae, casa da igreja. E ali na casa de pessoas era celebrado o culto cristão. A Santa Missa era celebrada nessas casas, principalmente as famílias que tinham mais condição, acolhia na sua casa a comunidade cristã e ali na sua casa, na maioria das vezes, em local escondido, era celebrado o santo sacrifício da missa. E o belo de tudo isso é que muitos cristãos deram a vida para que a igreja continuasse presente em Roma, que era a caput mundi, que era a cabeça do mundo naquele momento. E os cristãos recolhiam o sangue dos primeiros cristãos, e com esse sangue eles colocavam diante do altar do Senhor, onde era celebrado o sacrifício de Cristo. Se fazia tipo um piscinão, onde se era colocado, depositado o sangue dos mártires, que nos unia à igreja militante, que estava ali presente e rezando o sacrifício da missa, com a igreja celeste, a igreja dos santos e dos mártires, que derramaram o seu sangue por causa de Cristo. Quando, por uma intervenção divina na vida de Constantino, ele dá liberdade de culto aos cristãos, os cristãos então poderiam reunir-se publicamente, agora pela primeira vez. E nessa época surge a necessidade de construção do primeiro templo cristão, da primeira local onde os cristãos poderiam reunir-se para celebrar o santo sacrifício de Cristo, o sacrifício da cruz. E Constantino então, que se tornou grato a Cristo pela sua vitória e por ter se tornado imperador, autoriza a construção de uma basílica diante das estruturas de basílicas romanas. E essa basílica se torna então o primeiro lugar, centro do culto cristão em Roma, e era assim chamada a nossa primeira catedral. Mas, meus irmãos, a Basílica de São João de Latrão, a Basílica Lateranense, não é construída no centro de Roma. No centro de Roma ainda estavam os templos dos deuses. No centro de Roma ainda estava toda a estrutura administrativa e cultural do Império Romano. A Basílica de Latrão é construída num canto. É construída já próximo aos muros que dividiam a cidade. Constantino constrói a primeira basílica, não no centro da cidade, como se fará nas outras cidades com influência cristã, em que a igreja sempre foi o centro da vida das pequenas e das grandes cidades. As grandes cidades sempre se desenvolviam ao redor das igrejas e dos mosteiros. Mas nesse momento, em Roma, a Catedral de Roma, o primeiro espaço cristão, não é no centro da cidade de Roma. Porém, meus irmãos, a igreja, muito embora não sido construída no centro da cidade de Roma, se tornará o centro de Roma. A igreja católica, principalmente depois do período das invasões e do período em que o império se distancia para Constantinopla, será a grande mãe do povo de Roma e será o grande centro do povo de Roma. Tanto é que para nós Roma é sinal de Igreja Católica. Ao falarmos Roma, nós reconhecemos Roma como o local que é sede da Igreja Católica e que é centro da Igreja Católica para o mundo inteiro. Celebramos hoje a Basílica de Latrão e reconhecemos esta verdade de fé, meus irmãos, que nós não podemos nunca esquecer. A nossa Igreja Católica, Apostólica, Romana, tem como autoridade primeira o bispo de Roma, que Deus colocou que presidisse todas as igrejas
como a sua catedral é a mãe de todas as igrejas. Essa igreja que nós estamos celebrando hoje, essa Santa Missa, a Capelania Militar de Nossa Senhora das Graças, é filha da igreja de Latrão. Por isso que nós celebramos hoje todas as igrejas de rito latino, nós celebramos hoje São João de Latrão, aquela igreja que simboliza as nossas igrejas, todas. Nós somos filhos dessa igreja. E essa igreja, meus irmãos, nós não devemos ver como uma sucursal, não é uma filial. Na igreja de Cristo está todo o mistério de Cristo. Toda a graça de Cristo está presente não só na Basílica de Latrão, mas em todas as igrejas onde está Cristo. A leitura que nós ouvimos hoje do livro de Ezequiel e o evangelho que nós ouvimos hoje de São João nos apresenta a realidade mística da igreja. Primeiro nos diz que o verdadeiro templo não é mais o templo de Jerusalém. Jesus diz: eu destruirei esse templo e o reconstruirei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. Essa realidade, meus irmãos, para nós deve ser muito presente. Os cristãos não possuem um templo do sacrifício como existia o templo judeu. O nosso templo de sacrifício, onde é oferecido o verdadeiro sacrifício, era o corpo de Cristo. Por isso que nós dizemos que na Santa Missa, Cristo é sacerdote, vítima e altar. Cristo é o sacerdote. O sacerdote age na pessoa de Cristo, mas quem oferece o sacrifício na Santa Missa é Cristo, que oferece o seu corpo ao Pai, que oferece a sua vida ao Pai. Ele é o sacerdote, é Ele que é o oferente, é Ele que oferta. Não somos nós, como tantas vezes nós, numa visão tão distorcida, queremos entender que somos nós que oferecemos a missa, somos nós que oferecemos o culto. Na Santa Missa, Cristo é o oferente, Cristo é o sacerdote e Cristo é a vítima. Ele oferece Ele mesmo e o local onde Ele oferece é Ele. Por isso que nós dizemos que o altar é Cristo. Ara Christus est. O altar é Cristo Jesus, porque Ele é o verdadeiro templo, Ele é o verdadeiro lugar de culto, Ele é o verdadeiro lugar que une céu e terra. E a leitura de hoje nos fala, enquanto Jesus nos diz que Ele é o templo, que Ele é o verdadeiro templo, isto é no seu corpo e no seu sangue que se dá o verdadeiro culto a Deus. Nós não fazemos um culto a Deus nas paredes. Nós fazemos um culto a Deus na sua presença real e eucarística no nosso meio. O seu corpo e o seu sangue é o lugar de culto do cristão. No livro do Apocalipse, nós encontramos uma referência a este local do culto. Nos é apresentada a cidade santa, a Nova Jerusalém, e João diz: e nesta cidade não há templo, porque o templo é o próprio Cordeiro. O Cordeiro de Deus é o templo, isto é o lugar de encontro do homem com Deus. Depois, no livro do Apocalipse, nós encontramos a mesma referência que encontramos no livro de Ezequiel hoje. Do lado direito do templo, na visão de Ezequiel, corre um rio, e esse rio, onde toca, gera vida, e as árvores que bebem da água deste rio, suas folhas não murcham e dão frutos todos os anos. Essa mesma referência nós vamos encontrar no livro do Apocalipse. Da cidade santa da Nova Jerusalém corre um rio que sai do seu lado direito. E esse rio também João vê e mede 3 vezes a sua profundidade, leva vida em todo lugar que ele passa. Meus irmãos e minhas irmãs, qual é o rio da vida? Que jorra do lado direito do templo,
que jorra do lado direito da cidade santa, da Nova Jerusalém. É o rio que jorra do verdadeiro templo. Destruirei esse templo e edificarei em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo. Então o rio, meus irmãos, jorra de um corpo. Jorra do corpo aberto de Cristo na cruz. É do coração de Cristo aberto que jorra o rio. Infelizmente a pintura aqui está do lado errado, mas o rio sai do lado direito do templo de Jesus. A chaga aberta de Cristo, de onde jorram sangue e água. É este rio de água viva, do qual jorram os sacramentos que trazem vida. Algo que nós esquecemos muito de mencionarmos. Os sacramentos trazem vida, são sacramentos de vida eterna. Trazem batismo, trazem Eucaristia, trazem confissão, trazem o sacramento da ordem, trazem o sacramento do matrimônio, o casamento de vocês. O sacramento do matrimônio que vos une nasceu ali, na chaga aberta de Cristo sobre a cruz, e deve ser alimentado na água que sai dali. Por isso, meus irmãos, se nos falta vida, e se nos falta vida eterna nas nossas realidades, se nos falta vida na nossa espiritualidade, é porque nós estamos distante do rio. Quanto mais distante do rio estivermos, menos vida teremos. Por isso que as árvores que estavam, e diz o livro de Ezequiel, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do rio, eram árvores caudalosas, e as folhas não secam nunca, e elas dão fruto o tempo inteiro. Se na nossa vida faltam frutos, faltam virtudes, faltam disposições para viver de verdade a nossa fé, é porque nossa vida não se alimenta das águas deste rio. É porque as nossas raízes não tocam na água deste rio, que é o rio da vida, que é o rio dos sacramentos, que é sangue e água que jorraram do coração de Jesus. Em cada Santa Missa, nós nos aproximamos deste rio, o sacramento da Eucaristia, simbolizado principalmente pelo sangue que jorra do coração de Jesus. Cada vez que nos confessamos, cada vez que uma criança é batizada, recebe os frutos deste rio. E, meus irmãos, onde este rio não passa, não há vida. Onde esse rio não flui, não leva vida. E se nós encontramos hoje tantos irmãos e irmãs nossas mortos pelo caminho, é porque eles não se alimentam mais do rio da vida. Peçamos hoje nessa missa, em honra da Basílica de São João de Latrão, da mãe de todas as igrejas, que as pessoas se aproximem da Igreja de Cristo, de onde corre este rio de água viva, esse rio que dá vida à nossa vida. Peçamos ao Senhor hoje, ao meditarmos a grandiosidade dessa liturgia de hoje, que unidos à Igreja de Roma, aquela que preside todas as igrejas na caridade, é a garantia para bebermos da água da vida, da água que jorra do lado direito do templo, da água que jorra do lado direito da cidade santa, a Nova Jerusalém, da água que jorra do coração aberto de Jesus na cruz por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.